Em nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então está na lição 51 do livro Vinha de Luz, ou 71 do livro Vinha de Luz. Em nosso trabalho, o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E, em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferência. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação no círculo do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às linhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Vamos pegar aqui alguns estudos de conceito básico aí da doutrina espírita, né? Pergunta número 1. O que é Deus? É a maior inteligência que existe no universo. Você chegar àquilo que você considera mais inteligente. Se tiver alguma coisa mais inteligente, aquilo então ainda não é Deus. Acima vai ser Deus. Então a gente já começa colocando acima de qualquer homem, né? Então o que acontece? Deus é a inteligência suprema, né, do universo. Ou melhor, como alguns cientistas já estão dizendo no dia de hoje, do pluriverso. Já estão considerando a possibilidade de vários universos. E também é a causa de tudo o que está acontecendo, a causa primeira ou primária, não interessa qual palavra seja usada de acordo com a edição, de todas as coisas. É o criador de tudo, é o criador do espírito e da matéria. Então, quando a gente vai estudar aqui na doutrina espírita a trindade, pegando os conceitos lá dos hindus, que foram aproveitados, né, pelos cristãos para dizer Pai, Filho e Espírito Santo, a gente vai colocar Deus, Espírito e matéria, essa trindade para a gente. Espírito, tudo que é inteligente no universo, e matéria foi utilizada somente para evolução do espírito. Então, conceitos básicos. Deus é o criador de tudo e delega a seus filhos, né, como co-criadores. Também somos criadores em, é lógico, escala muito menor, porque a gente não tem ainda a menor ideia de como se constrói um planeta, como se constrói galáxias, sistemas solares, não tem essa noção, né? E até na Terra mesmo, a gente está o tempo todo procurando estudar os elementos para saber como a gente vai fazer da melhor maneira. Mas aquilo que está aqui no nosso cadinho, bem pequenininho, que é construir a nossa casa, manter a nossa casa, né, sempre boa, através de processos de pintura, de reforma, e isso vai para cada um de nós. E é interessante que o Emmanuel ainda faz uma comparação, né, com a natureza maternal. Fala que a natureza maternal é Deus deixando o homem, na figura da mulher, né, sentir um pouquinho do que seja Deus também, porque ela está criando, está gerando também um ser dentro do seu próprio ventre, com a diferença de que a gente sabe que o corpo é corpo, espírito é espírito. Então, o corpo está sendo produzido pelas qualidades genéticas da mãe e do pai. Porém, o espírito que nele reencarna, vem do espaço para progredir, e toda a missão nossa consiste em aproximar essa alma de Deus. Mas dá aquele gostinho do que seja também você ser criador. Você pode falar, criar os filhos, tentar modelar os seus caráteres, aparar as arestas, né, desde o início. Então
Então, voltando para cá, ele fala, ó, o doador dos infinitos bens, ele espalha valores ilimitados na criação. Mas cada um de nós deve criar esses valores e transformar esses valores, assim como se fala naquela parábola, né, dos talentos. Vai ser perguntado depois o que fizeste do talento que te foi confiado. Se você somente enterrou e não produziu nada, aquele talento pode inclusive ser retirado, como conta na parábola, né? Então ele bota aqui, ó, o pai, ele faz o seguinte, ele levanta fundamentos e estabelece as leis deles, e a gente, né, procura contribuir na construção das obras. A gente vai interferindo aqui e ali. E a única chamada que Emmanuel nos dá aqui nessa lição é falando para a gente o seguinte, né? A gente tem que tomar muito cuidado se a gente está construindo muito, construindo pouco ou não construindo, é uma coisa. Agora, quando a gente ainda está destruindo, a gente vai prestar contas, né, dentro da lei de causa e efeito, vai prestar contas. Com Deus não tem para onde correr isso. Então a gente já fica imaginando o seguinte, aquela pessoa que construiu um vírus, que está muito na moda aí o tema hoje. No primeiro momento, o que pode acontecer com ele? Ele pegar o vírus e também sentir na pele os efeitos que estão sendo provocados nas pessoas. Ele desencarna, vai ter momentos de arrependimento, vai ter momentos em que ele vai sentir o sofrimento que ele fez a humanidade inteira passar, para daqui a pouco, só tem uma maneira, só existe uma maneira, ele vai ter que reparar o mal que ele fez. E para reparar o mal que ele fez, daqui a pouco ele vai começar a se interessar pelo estudo de medicina, pelo estudo de laboratório, e vai começar a entrar nas fileiras desses grandes aí que estão buscando a cura de doenças. Se não for doença dessa, ele vai ser daqui para frente uma pessoa que vai pesquisar em mundos igual ao nosso, ou em mundos até mais primitivos do que o nosso, buscar a cura de doenças também, levar vacinas, para poder compensar o mal que ele fez, de acordo com o seguinte, Jesus falou que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então a gente tem que começar a pensar assim, né? Como é que eu estou tratando o meu planeta? Como é que eu estou consumindo a água? Como é que eu estou tratando o meu lixo? Eu sendo aquela pessoa desleixada que joga o lixo em qualquer lugar, na rua, que não tenho cuidado, poluição. O que eu estou fazendo com o meu planeta? Porque se eu estiver contribuindo para a destruição, a lei de causa e efeito vai me colocar depois para ter que consertar o mal que eu fiz, o mal individual e o mal coletivo. Então, ele coloca para a gente, apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente, peçamos a Ele que destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Então até fala aqui da destruição, mas daquilo que for em desacordo. A gente tem um estudo na doutrina espírita muito interessante sobre destruição, quando ela é abusiva e quando ela é necessária, falando que a destruição ela é necessária muitas vezes para o progresso, porque onde tinha um casebre agora vai ter uma mansão, daqui a pouco onde tinha uma mansão vai ter uma vila, um prédio, e assim a gente vai progredindo também com relação ao lado material, que a gente começou a observar aqui no Rio de Janeiro, né? Dessas empreiteiras comprando 2, 3 casas e construindo prédios para 100, 200 pessoas morarem. Aconteceu muito, né, nessa região aqui do Rio de Janeiro, do centro do Rio, Niterói, na Baixada Fluminense, e vem acontecendo até os dias de hoje. Tem muita coisa para progredir ainda. Mas ele vem botando aqui no final, ele bota, seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. E Emmanuel, mais uma vez, como poeta que ele aproveita para falar, isso aqui também, o espírito, também está em construção, também está evoluindo. Então vamos começar a tratar o nosso espírito como a gente trata os bens materiais também, ó. Formar o nosso campo mental, vou acrescentar aqui, e principalmente sentimental também. E no desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, inclusive as oportunidades que estamos tendo nesse momento também pertencem a Deus, é Deus que está dando essas oportunidades. Então nós vamos aproveitar a oportunidade da melhor maneira que a gente puder, procurando construir ao nosso redor passos que não tragam, em primeiro lugar, prejuízo para a gente, em segundo lugar, que possam estar, além de não trazer prejuízo, fazendo bem para a gente, não fique neutro, e em terceiro lugar, que possa estar fazendo bem para a coletividade, que aí a gente vai estar no caminho do amar o próximo como a si mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.